A história de Ana não começou com finais felizes. Desde muito jovem, ela entendeu que o mundo tinha suas próprias regras e não estava disposto a ser gentil com pessoas como ela. Filha de uma mãe que se desdobrava para criar seus filhos sozinha, Ana cresceu acompanhando de perto o esforço de sua mãe, uma diarista incansável. Todos os dias, ela via sua mãe passar horas limpando casas de pessoas que nem sequer se importavam com a dor nas suas mãos calejadas e o cansaço em seu corpo. Mas, apesar de tudo, sua mãe nunca deixava transparecer fraqueza, enfrentando a luta com uma força silenciosa. Desde cedo, Ana entendeu uma verdade cruel: para mulheres como elas, o destino já vinha escrito. Tinham que lutar o dobro para conquistar a metade. Enquanto outras crianças brincavam, ela lavava roupas, cozinhava, passava pano no chão das casas onde sua mãe trabalhava. E, a cada esfregão no chão frio, um pedaço da infância lhe escapava pelos dedos. Seja sempre correta. Não reclame. Trabalhe duro. Ninguém vai te dar nada de graça. As palavras da mãe ecoavam em sua mente como um mantra. Ana não se dava ao luxo de sonhar alto. Seu foco era claro: e sobreviver. Comer quando desse. Pagar o que fosse possível. O tempo passou, e logo ela seguiu os passos da mãe, trabalhando como empregada doméstica. Cada casa nova tinha suas regras, seus patrões exigentes, e ela logo aprendeu que, ali, era apenas mais um rosto invisível. Não podia errar, não podia se cansar, não podia existir além do serviço. O silêncio virou seu escudo. A eficiência, sua identidade. Mas no fundo, algo ardia dentro dela. Um desejo sufocado, um grito preso. Até quando seria apenas mais uma sombra na vida dos outros? Ser invisível não era uma escolha. Era a única forma de sobreviver. Ana sabia disso melhor do que ninguém. Alguns patrões sequer sabiam seu nome. Outros a tratavam como parte da mobília em algo que estava ali para servir, sem voz, sem identidade. Mas o que mais a aterrorizava não era a indiferença. Era a incerteza. Nada era garantido. Um dia, ela estava limpando e organizando uma casa luxuosa, no outro, podia ser dispensada sem aviso, sem explicação, sem sequer um obrigado. Já houve momentos em que precisou escolher entre pagar o aluguel ou comprar comida. E, em muitas noites, dormiu com fome, segurando as lágrimas para não desmoronar. Mas jamais reclamou. Jamais pediu nada. Sua vida era trabalho e silêncio. Por isso, quando surgiu a oportunidade de trabalhar na casa de Virginia, Ana não pensou duas vezes. A nova patroa era uma empresária poderosa, dona de uma das maiores redes de cosméticos do país. Sua casa, uma verdadeira mansão moderna, com paredes de vidro e móveis sofisticados. Mas para Ana, aquilo não passava de mais um endereço. Mais um lugar onde ela precisaria ser invisível para sobreviver. O que ela não imaginava era que aquela casa mudaria tudo. Desde o primeiro dia, Ana percebeu algo estranho em Virginia. A mulher não se parecia em nada com os patrões arrogantes para quem já havia trabalhado. Seu jeito era firme, mas nunca rude. Enquanto os outros apenas davam ordens secas e exigiam perfeição sem sequer olhar em seu rosto, Virginia fazia algo que ninguém mais fazia e reconhecia sua existência. Bom dia, Ana. Palavras simples, mas que soavam quase irreais. Às vezes, a patroa perguntava se ela já havia tomado café. Outras, deixavam um pequeno lanche na cozinha, acompanhado de um bilhete delicado: se precisar de uma pausa, este chá é ótimo para o frio. Pequenos gestos que, para qualquer um, poderiam ser insignificantes. Mas para Ana, significavam tudo. Com o tempo, algo curioso aconteceu. Ana começou a observar Virginia de uma forma diferente. Por trás de toda aquela riqueza, da casa impecável e da rotina impecável, havia uma mulher que também carregava suas próprias batalhas. Ela trabalhava duro. Passava horas no escritório. Não era a mulher fútil e mimada que Ana imaginava que encontraria. Aos poucos, as conversas começaram.
Nada muito íntimo, nada que quebrasse as barreiras entre patroa e empregada. Mas havia respeito. Havia compreensão. E, sem que percebessem, algo começou a mudar. O que Virginia não sabia e nem Ana era que aquela relação estava prestes a se transformar em algo muito maior do que ambas poderiam imaginar. Fora daquele palácio de vidro, a vida de Ana era um verdadeiro pesadelo. Quem a via andando pela mansão, sempre vestindo seu avental impecável, atenta aos mínimos detalhes, jamais poderia imaginar a realidade cruel que a esperava depois do expediente. Enquanto os donos da casa descansavam em camas macias e envoltos em lençóis caros, Ana voltava para um cubículo apertado, nos fundos de uma casa decadente, onde até o silêncio parecia ameaçador. O espaço era pequeno demais para ser chamado de lar. Uma cama de solteiro encostada na parede descascada. Um fogão velho de apenas 2 bocas, que falhava mais do que funcionava. Um banheiro minúsculo, com azulejos rachados e um chuveiro que mais gotejava do que realmente molhava. Não havia conforto. Não havia segurança. As janelas tinham grades, mas nem isso era suficiente para protegê-la das noites perigosas do bairro onde vivia. O aluguel consumia quase tudo o que ganhava. O resto ia para comida e transporte. Nada de supérfluo, nenhum luxo, nenhuma folga. Ana nunca soube o que era viver sem preocupação. Cada mês era uma batalha para manter-se de pé. Contava moedas, fazia cálculos mentais enquanto varria o chão, tentando descobrir se conseguiria chegar ao fim do mês sem precisar pedir dinheiro emprestado. Mas ela não pedia. Nunca pedia. Seu orgulho não permitia. Ao voltar do trabalho, precisava atravessar ruas escuras, desviando dos becos onde vultos se acumulavam na penumbra. Já havia presenciado assaltos. Já ouvirá gritos no meio da noite. E sabia que, se algo acontecesse com ela, ninguém moveria um dedo. Era apenas mais uma pessoa invisível na multidão. Discreta, reservada, fazia tudo com perfeição. E quando Virginia, sua patroa, perguntava se estava tudo bem, Ana sempre respondia sim, mesmo que por dentro sua mente estivesse gritando por socorro. Só que Virginia começou a perceber. Primeiro, notou que Ana chegava cedo demais e saía tarde demais, como se não quisesse voltar para casa. Nos dias de chuva intensa ou frio cortante, seu olhar parecia mais pesado, mais sombrio. Mas o que realmente acendeu um alerta foi naquele dia específico. Ana chegou com uma mancha roxa no pulso. Tentou esconder. Baixou as mangas, manteve as mãos ocupadas. Mas Virginia viu. A observou em silêncio, tomando café, enquanto o peso da verdade pairava no ar. Então, perguntou, com a voz firme, porém gentil: "O que aconteceu com sua mão?" Ana congelou. Por um instante, pareceu uma criança assustada tentando encontrar uma desculpa. Forçou um sorriso, puxando a manga para cobrir o pulso. "Nada, senhora. Só um pequeno." Mas, dessa vez, Virginia não aceitaria aquela resposta. E naquele momento, algo dentro de Ana começou a desmoronar. Ana tentou disfarçar, mas Virginia não acreditou. O corte era fundo, violento, um machucado que falava mais do que qualquer desculpa. Parecia algo que não poderia ser apenas um acidente. No entanto, Ana não diria mais nada. Ela não queria ser vista como fraca, não queria que ninguém sentisse pena dela. Afinal, o que Virginia poderia fazer? Dar-lhe um aumento? Oferecer dinheiro? Ana jamais aceitaria. Mas Virginia não desistiu. Continuou observando, atenta aos detalhes, até que uma tarde, enquanto Ana lavava a louça, o telefone da empregada tocou. Ela atendeu rapidamente, quase em pânico, e falou baixinho, mas a voz de Ana não conseguiu esconder o desespero. "Não, por favor. Me dê mais uma semana. Eu vou conseguir." "Sim, eu entendo, mas por favor." Virginia ouviu tudo, e o medo estava claro no tom da empregada. Quando Ana desligou, seu rosto estava pálido, como se tivesse carregado o peso do mundo nas costas.
Ela respirou fundo, forçando um semblante tranquilo, e voltou ao trabalho como se nada tivesse acontecido. Mas Virginia sabia o que estava acontecendo. Aquele telefonema não era sobre nada trivial. Era um pedido de tempo, um pedido desesperado para conseguir o dinheiro do aluguel. Virginia começou a prestar mais atenção. As calças de Ana estavam visivelmente gastas, os sapatos, maltratados, começavam a se desfazer. Nada ali combinava com alguém que trabalhava em uma mansão tão luxuosa. Virginia sentia que havia algo mais. E então, uma noite, tudo mudou. Ana se despediu como sempre saiu para pegar o ônibus, mas naquela noite, ela não voltou para casa. Na manhã seguinte, Ana chegou atrasada, com os olhos inchados, o rosto pálido e a expressão vazia. Virginia não deixou passar. Dessa vez, o tom de sua voz foi mais firme, mais direto. Ana, aconteceu alguma coisa? Ana tentou sorrir, mas o esforço era em vão. Seu corpo estava tão exausto que não conseguia mais esconder a verdade. Ela respirou fundo, seus ombros caídos como se cada palavra fosse um peso que não podia mais carregar. Ontem, ela hesitou, a dor transparecendo. Ontem, tentaram invadir minha casa. Ana olhou fixamente, paralisada, seus olhos se arregalaram de choque. O que Virginia havia dito parecia irreal, uma ideia que sua mente não conseguia processar. Tentei esconder, mas não consegui mais. Ana apertou as mãos, nervosa, o corpo tremendo. Eu moro em um lugar perigoso, senhora. Já estou acostumada. Ontem, ouvi barulhos na porta. Tentaram forçar a fechadura, mas eu me tranquei no banheiro até eles desistirem. Virginia sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Você chamou a polícia? A pergunta saiu sem pensar, mas o olhar de Ana despedaçou. Ela riu, mas não havia humor nenhum. A polícia não vai até lá. Além disso, nada aconteceu. Eu estou bem. Mas Virginia sabia, com toda certeza, que Ana não estava bem. Algo se partia dentro dela, e foi naquela noite que tomou uma decisão. Uma decisão que transformaria a vida de Ana para sempre. Era uma tarde fria, um silêncio pesado pairava na mansão quando Ana, terminando de limpar a sala, ouviu a voz de Virginia, firme, chamando-a: Ana, sente-se um minuto, por favor. O coração de Ana disparou. O primeiro pensamento que a invadiu foi o pior possível. Será que fiz algo errado? Será que vou ser demitida? As mãos suavam, os pés pareciam pesados, mas ela se sentou, o nervosismo borbulhando sob a superfície. Virginia observou, como se buscasse as palavras certas. Então, respirou fundo e as palavras dela foram como uma lâmina afiada, cortando a tensão. Eu sei que você nunca pediu nada. E sei também que, se dependesse apenas do seu esforço, sua vida seria completamente diferente. Você é uma das pessoas mais honestas e trabalhadoras que eu já conheci, e eu admiro isso. Mas também sei que você passa por dificuldades. Ana ficou em silêncio, engolindo o nó que se formava na garganta. Não sabia como responder, as palavras pareciam escapar antes mesmo de sair. O ar estava carregado, e Virginia não parecia terminar ali. Eu comprei um apartamento para você. As palavras de Virginia pareceram ecoar em câmera lenta, reverberando no fundo da alma de Ana. O choque foi instantâneo. Um arrepio percorreu sua espinha e ela mal conseguiu processar o que acabará de ouvir. O quê? Sua voz saiu trêmula, quase um sussurro. Virginia então abriu um envelope, puxou uma chave e a colocou sobre a mesa. Está no seu nome. As palavras foram cortantes, diretas. Você não precisa mais pagar aluguel, não precisa mais viver com medo. Agora você tem um lar. Ana arregalou os olhos, uma avalanche de emoções a invadiu. As lágrimas começaram a se acumular, mas ela ainda tentava entender o que estava acontecendo. Eu não posso aceitar. Sua voz saiu trêmula, num esforço para recusar, mas Virginia interrompeu com um sorriso suave, sereno e sincero. Você pode e deve, Ana.
Isso não é caridade. Isso é reconhecimento. Virginia olhou-a nos olhos, profundamente. Você passou a vida inteira dando tudo de si, sem esperar nada em troca. Agora, chegou a sua vez de receber. E naquele momento, Ana entendeu que a vida dela, finalmente, tomava um rumo diferente. O peso que ela carregava nas costas, por tanto tempo, começou a ser levantado. Ana jamais havia imaginado que algo assim pudesse acontecer com ela. Sempre lutando sozinha, sempre à beira do desespero, sem nunca esperar nada em troca. Mas Virginia viu nela algo que ninguém mais via, e, se ela pudesse mudar sua vida, ela faria isso. Ana não resistiu. Seu corpo se moveu sozinho, sem controle, e, no impulso, ela se lançou nos braços de Virginia. O abraço foi intenso, carregado de uma gratidão tão profunda, de um alívio tão grande que parecia tomar conta de cada célula do seu ser. Era um abraço de felicidade, daquelas que ela nunca havia experimentado antes. Ana nunca soubera o que era sentir tanto medo e gratidão ao mesmo tempo. As chaves do apartamento estavam agora em suas mãos, mas sua mente ainda se recusava a aceitar que aquilo fosse real. Tudo parecia um sonho do qual ela acordaria a qualquer momento. Ela caminhava pelo novo lar com passos lentos, tocando as paredes, sentindo o chão frio sob os pés. O cheiro de tinta fresca ainda estava no ar. Era simples. Era pequeno. Mas era dela. Ela se ajoelhou no meio da sala vazia, levando as mãos ao rosto, e as lágrimas desceram incontroláveis. Nunca em sua vida alguém havia feito algo assim por ela. Sempre viveu sozinha, sempre se agarrou ao que podia, sempre lutou contra o medo e a incerteza. E agora, ali estava ela, dentro de um espaço seguro, um lugar que finalmente poderia chamar de lar. Virginia havia mudado sua vida para sempre. Horas antes, ao sair da mansão com as chaves nas mãos, Ana sentiu uma mistura avassaladora de emoções e dúvidas. Caminhou pelas ruas, tentando entender o que havia acontecido. Por que Virginia fez isso? Por que alguém como ela, que já tinha tudo, se importaria com uma empregada como Ana? Isso era real? Ela se lembrou da conversa. Mas por quê? Eu não entendo, e Ana balbuciou, com os olhos marejados. Virginia, com um olhar firme, segurou suas mãos com força e olhou profundamente nos olhos. Porque eu posso. E porque eu quero. Você nunca pediu nada, Ana. Você batalhou sozinha a vida inteira. Eu já estive no seu lugar. Um dia, alguém acreditou em mim quando ninguém mais acreditava. E agora eu quero ser essa pessoa para você. Ana tentou falar, tentou argumentar, tentar recusar. Era demais. Como poderia aceitar algo tão grandioso? Mas Virginia foi firme, sem vacilar. Eu sei que você não quer caridade. Mas isso não é caridade, Ana. Isso é justiça. A palavra justiça martelou na mente de Ana, como se ecoasse em todos os cantos de seu coração. Naquela noite, depois de pegar suas poucas coisas no antigo quarto alugado, Ana dormiu no chão da sala do novo apartamento. Pela primeira vez em muito tempo, ela dormiu sem medo. Sem precisar se preocupar com a porta sendo arrombada. Sem o temor do dia seguinte. Nos dias que se seguiram, ela montou o seu lar, aos poucos. Primeiro trouxe suas roupas, dobradas em uma sacola velha. Depois comprou um colchão simples, que colocou no chão. Em seguida, conseguiu uma mesa usada e algumas cadeiras. Não era muito, mas era um começo. E cada pequeno detalhe do apartamento fazia seu coração se encher de uma alegria imensa. A pequena janela que deixava o sol entrar pela manhã. O som da chuva batendo suavemente no telhado. A sensação de liberdade ao girar a chave na porta e saber que ninguém mais poderia expulsá-la dali. Aquilo era um milagre. Virginia nunca mencionou o assunto novamente. Nunca pediu agradecimento. Ela tratava Ana com o mesmo respeito de sempre, com o mesmo olhar de admiração silenciosa. Mas um dia, enquanto Ana limpava a mesa do escritório, ela parou por um instante e olhou para Virginia.
Eu nunca vou esquecer o que você fez por mim. Virginia levantou os olhos do notebook e sorriu levemente. Então, prometa-me que um dia fará o mesmo por alguém. Naquele momento, Ana sentiu os olhos arderem e compreendeu, de uma vez por todas. Bondade gera bondade. Virginia não tinha apenas lhe dado um apartamento. Ela havia lhe dado uma nova chance. E naquele instante, enquanto o sol atravessava a janela de seu novo lar, Ana percebeu que gentileza genuína ainda existia. Gostou dessa história? Deixe seu comentário, inscreva-se no canal e não esqueça de dar aquele like para nos ajudar a compartilhar mais relatos incríveis com você. A história de Ana não começou com finais felizes. Desde muito jovem, ela entendeu que o mundo tinha suas próprias regras e não estava disposto a ser gentil com pessoas como ela. Filha de uma mãe que se desdobrava para criar seus filhos sozinha, Ana cresceu acompanhando de perto o esforço de sua mãe, uma diarista incansável. Todos os dias, ela via sua mãe passar horas limpando casas de pessoas que nem sequer se importavam com a dor nas suas mãos calejadas e o cansaço em seu corpo. Mas, apesar de tudo, sua mãe nunca deixava transparecer fraqueza, enfrentando a luta com uma força silenciosa. Desde cedo, Ana entendeu uma verdade cruel: para mulheres como elas, o destino já vinha escrito. Tinham que lutar o dobro para conquistar a metade. Enquanto outras crianças brincavam, ela lavava roupas, cozinhava, passava pano no chão das casas onde sua mãe trabalhava. E, a cada esfregão no chão frio, um pedaço da infância lhe escapava pelos dedos. Seja sempre correta. Não reclame. Trabalhe duro. Ninguém vai te dar nada de graça. As palavras da mãe ecoavam em sua mente como um mantra. Ana não se dava ao luxo de sonhar alto. Seu foco era claro: em sobreviver. Comer quando desse. Pagar o que fosse possível. O tempo passou, e logo ela seguiu os passos da mãe, trabalhando como empregada doméstica. Cada casa nova tinha suas regras, seus patrões exigentes, e ela logo aprendeu que, ali, era apenas mais um rosto invisível. Não podia errar, não podia se cansar, não podia existir além do serviço. O silêncio virou seu escudo. A eficiência, sua identidade. Mas no fundo, algo ardia dentro dela. Um desejo sufocado, um grito preso. Até quando seria apenas mais uma sombra na vida dos outros? Ser invisível não era uma escolha. Era a única forma de sobreviver. Ana sabia disso melhor do que ninguém. Alguns patrões sequer sabiam seu nome. Outros a tratavam como parte da mobília em algo que estava ali para servir, sem voz, sem identidade. Mas o que mais a aterrorizava não era a indiferença. Era a incerteza. Nada era garantido. Um dia, ela estava limpando e organizando uma casa luxuosa, no outro, podia ser dispensada sem aviso, sem explicação, sem sequer um obrigado. Já houve momentos em que precisou escolher entre pagar o aluguel ou comprar comida. E, em muitas noites, dormiu com fome, segurando as lágrimas para não desmoronar. Mas jamais reclamou. Jamais pediu nada. Sua vida era trabalho e silêncio. Por isso, quando surgiu a oportunidade de trabalhar na casa de Virginia, Ana não pensou duas vezes. A nova patroa era uma empresária poderosa, dona de uma das maiores redes de cosméticos do país. Sua casa, uma verdadeira mansão moderna, com paredes de vidro e móveis sofisticados. Mas para Ana, aquilo não passava de mais um endereço. Mais um lugar onde ela precisaria ser invisível para sobreviver. O que ela não imaginava era que aquela casa mudaria tudo. Desde o primeiro dia, Ana percebeu algo estranho em Virginia. A mulher não se parecia em nada com os patrões arrogantes para quem já havia trabalhado. Seu jeito era firme, mas nunca rude. Enquanto os outros apenas davam ordens secas e exigiam perfeição sem sequer olhar em seu rosto, Virginia fazia algo que ninguém mais fazia e reconhecia sua existência. Bom dia, Ana. Palavras simples, mas que soavam quase irreais. Às vezes, a patroa perguntava se ela já havia tomado café. Outras, deixavam um pequeno lanche na cozinha,
acompanhado de um bilhete delicado: se precisar de uma pausa, este chá é ótimo para o frio. Pequenos gestos que, para qualquer um, poderiam ser insignificantes. Mas para Ana, significavam tudo.